mas o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. Moraes justificou que Bolsonaro descumpriu as medidas cautelares que foram impostas a ele por ter veiculado conteúdo nas redes sociais dos filhos. Há também a informação de que ele, no Rio de Janeiro, indiretamente participou da movimentação, da manifestação que foi feita ontem. Aliás, muita gente na rua. A gente não pode tapar só com a peneira, não. Muita gente na rua, uma boa parte dos brasileiros descontentes com o rumo de muita coisa que está acontecendo no país. E Alexandre de Moraes hoje vai e puxa a corda um pouco mais. Nós temos na ponta da linha Virgínia Machado, que é professora de Direito Constitucional do Uniarnal, do Centro Universitário. Professora Virgínia, boa noite, prazer falar com você. Que bom que você aceitou o nosso convite para conversar aqui no 98 Talks. Muito boa noite, prazer é todo meu. Bom, vamos perguntar primeiro dessa prisão. Eu não vou emitir juízo de valor, eu vou só, como curiosidade, te fazer algumas perguntas. Na minha observação como jornalista, parece que as tensões estão aumentando de um lado e do outro, as apostas estão dobrando. Moraes dobrou a aposta agora prendendo, mandando fazer prisão domiciliar para Jair Bolsonaro, ou o que fez o presidente no final de semana justifica a prisão decretada por Alexandre de Moraes? Perfeito. Então, mais uma vez, boa noite. Vamos tentar explicar aqui rapidamente um contexto do que significa medidas cautelares, prisão domiciliar e prisão preventiva. Todo réu que passa por um julgamento, por um processo penal, ele está sujeito a depender dos requisitos definidos na lei, ter diante de situações que se afiguram prejudiciais ao andamento da investigação, uma possibilidade de risco de fuga, dentre outras elencadas pelo Código de Processo Penal, ter como uma medida sancionatória, vamos dizer assim, preventiva cautelar, essas cautelares. Então, o que nos aconselha a lei é que primeiro tentam-se, para demonstrar ao réu que a lei precisa ser cumprida, medidas cautelares diversas da prisão, inclusive da prisão domiciliar, que é uma restrição. Então, como a gente tem, por exemplo, a proibição de sair nos finais de semana, frequentar determinados locais, entre outros. O que a gente tinha para o ex-presidente Jair Bolsonaro era, além do recolhimento, a partir das 19 horas da noite, o recolhimento aos finais de semana, a proibição de frequentar embaixadas e locais de agremiações diplomáticas, uso de redes sociais, por ele ou por terceiros. A gente tem que entender que, uma vez que a lei estabelece a possibilidade das cautelares, ela também estabelece que, se essas cautelares forem descumpridas, podem-se aumentar a força do rigor desta lei. E aí a gente tem uma nova medida cautelar mais severa até a gente chegar na pior hipótese, que é a prisão preventiva. A partir do momento que o ex-presidente, ele primeiro foi naquele movimento que teve na Câmara dos Deputados durante o recesso parlamentar, mostrou a tornozeleira, aquilo já gerou um embaraço bem grande, porque foi veiculado, aí começaram a se discutir quais os limites da cautelar de Bolsonaro aparecer em rede social, ou qual o limite de Bolsonaro aparecer em público, e Alexandre de Moraes vem, explica e fala quais os limites. A minha análise aqui, deixo bem claro para os nossos ouvintes, para os nossos telespectadores, ela é técnica, ok? É só para que todo mundo me entenda perfeitamente. Na sequência, a gente teve os atos de ontem, como você disse, com um grande número de apoiadores do ex-presidente e talvez pessoas também insatisfeitas com a realidade política, econômica, social, enfim, do país. Mas, naquele momento, o filho do Jair Bolsonaro, o Flávio, lá em Copacabana, ele faz uma espécie de chamada de vídeo, e alguém parece que ainda grava o ex-presidente na casa dele, dando essa, vamos dizer, fazendo essa live, vamos chamar assim, de uma forma bem popular. Se a gente pegar a decisão do Supremo Tribunal Federal, é importante que a gente qualifique que a decisão não é do Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes é uma pessoa que pertence a uma instituição, e a instituição é que julga, Então, a decisão do Supremo falava que ele não poderia participar desse tipo de evento, nem estar em redes sociais por si ou por terceiros. Hoje, quando me foi perguntado mais cedo o que eu achava que poderia acontecer, eu falei, olha, pode ser configurada uma quebra da cautelar, das cautelares que ele estabeleceu. Uma vez que quebra-se cautelar, o que a lei fala é que a gente precisa
aumentar o rigor para demonstrar ao réu que ele está cometendo delitos no momento de infringir. Então, a prisão domiciliar vem com esse objetivo. Se ainda assim, né, e aí eu poderia imaginar, se Virgínia, ele violar domiciliar, ele pode ter uma preventiva decretada. Boa noite, professora Virgínia. Muito obrigado pela sua presença aqui no 98 Talks. De forma muito técnica, né, Paulo? Explicou detalhadamente o que ocorreu, o que acabou de ocorrer. E a minha pergunta, professora Virgínia, é, na sua opinião, né, falou sobre o não cumprimento das medidas cautelares. E a medida cautelar que foi decretada, a senhora, do ponto de vista técnico, qual que é a sua opinião sobre ela? A prisão domiciliar que você está me perguntando especificamente, isso, exatamente, né? Então tá, boa noite para você também, sim. Ela é uma medida talvez menos rigorosa, talvez não, ela é menos rigorosa do que a prisão preventiva. Você há de convir comigo que a prisão preventiva recolhe o réu a um local de encarceramento, a uma cadeia pública, que é onde ficam os presos provisórios, né? Vamos assim dizer, antes do trânsito em julgado. A prisão domiciliar, ela é a medida, vamos dizer assim, intermediária dessas outras medidas. Porque se você analisar o conteúdo da decisão do STF, vem no sentido de que ele não poderá receber visitas, ele não poderá sair de casa, né, domiciliar, então ele está restrito ali, ele não pode ir ao supermercado, por exemplo. Né? As pessoas que ele pode receber são seus advogados, listados aos autos, que tenham ali a sua devida procuração, e pessoas devidamente autorizadas pelo STF. E as outras medidas cautelares, elas também são mantidas. Então, ou seja, a gente acrescentou uma situação potencialmente mais grave dentro dessa perspectiva. Porque agora a liberdade, o ir e vir, é importantíssimo que a gente fique atento que a decisão, quando acautela o réu em algum lugar, é uma restrição da sua liberdade, de alguma liberdade. Porque é a forma com que a lei trata aquele que venha a transgredi-la. Então, nessa medida, é uma situação tanto quanto mais gravosa. Se porventura ele poderia ir até a sede do PL para discutir algumas questões políticas, né, uma vez da forma com que ele bem entendesse, hoje ele já não pode fazer isso. Ele não poderia receber, se não for autorizado pelo Supremo, os representantes do PL, do Partido Liberal, do qual ele faz parte, entendeu? Então, a gente está numa situação intermediária ao acautelamento provisório dentro de um estabelecimento prisional. Professora, cabe que papel a defesa a partir de agora? A defesa do ex-presidente tem espaço para se mobilizar e reverter alguma dessas decisões? É difícil reverter uma decisão como essa? Qual é o espaço que tem da defesa do ex-presidente agora? Olha, a defesa ela tem que cumprir o seu papel, e é um papel constitucional importantíssimo. Né? A gente fala dentro da ampla defesa, né, um dos princípios constitucionais do processo penal e do direito penal em si, do processo de uma maneira geral falando, ele é sagrado. Então a defesa ela tem que ir, né? Se eu fosse da bancada da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, claro que nós iríamos até o Supremo em vias recursais, solicitando a quebra dessa medida cautelar, né, da revogação dessa cautelar, da prisão domiciliar, falando que não houve a violação, imaginando eu como tese de defesa, tá? Não houve a violação das cautelares que o judiciário viu que porventura que foram violadas. Cabe à defesa fazer isso. Entendeu? E não está errado. É importantíssimo que a gente entenda que o processo é um diálogo entre acusação e defesa. E esse diálogo ele é composto de provas, em que são analisadas pelo judiciário. Então, quem fez o pedido de prisão, né, quem fez o pedido de aumento da gravidade das cautelares, por exemplo, foi a PGR, a Procuradoria-Geral da República, no sentido de que houve, na visão da PGR, algo que colocasse as cautelares sob cheque. Cabe agora a defesa falar, não aconteceu isso. Inclusive, eu antes de entrar no ar, estava lendo alguns periódicos aqui, estavam falando que a defesa foi pega de surpresa, ficou perplexa, que não estava esperando essa medida do Supremo Tribunal Federal de decretar a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. Professora Virgínia, como a senhora muito bem disse, né, o processo, por ser esse diálogo,
Queria saber, na sua opinião, como que está sendo esse diálogo, né, entre os elementos de defesa, entre os argumentos de defesa, entre as provas que foram colocadas e a condução também pelo relator, o ministro Alexandre de Moraes. Pois bem, eu particularmente eu sou uma grande defensora das garantias constitucionais do processo. Então, uma vez que o processo no Estado Democrático de Direito, como nós estamos inseridos, ele tem contraditório, né, que alguém acusa, alguém se defende, alguém aponta um argumento, alguém contrapõe um contra-argumento. Então, a gente tem esse contraditório, a gente tem a ampla defesa, como eu falei para vocês, né, de tentar provar que não houve essa violação das medidas cautelares anteriormente impostas e o devido processo legal. Então, à medida que a Polícia Federal investiga, porque é assim que mais ou menos funciona, para os nossos telespectadores entenderem. A Polícia Federal, por exemplo, investiga, a Procuradoria-Geral da República também tem poderes assim, forma ali um material indicando autoria e materialidade delitiva, indicando a uma pessoa. O que é isso? Materialidade significa dizer, possivelmente aquele crime aconteceu, possivelmente por aquela pessoa. Denuncia-se e aí inicia o processo. E a defesa, né, a meu ver, até este momento, ela teve acesso às provas carreadas aos autos pela Procuradoria-Geral da República, né, que foram colhidas pela Polícia Federal, e ela está se contrapondo no papel de defesa, tá? O julgamento em si, o mérito definido pelos ministros, né, no sentido, porque a gente ainda não tem uma decisão, na verdade, né, a gente teve a aceitação da denúncia, enfim, tivemos as inquirições, e agora, claro, a imposição dessas cautelares e tudo mais, mas a gente não tem uma sentença final, que seria um acórdão, né, porque é um colegiado, eles formam um acórdão. Isso vai a partir do que foi carreado aos autos, tanto pela Procuradoria-Geral da República, que vamos dizer mais popularmente Ministério Público, quanto pela defesa dos réus aqui indiciados. Então, na minha visão, o processo ele está seguindo dentro da sua normalidade, vamos dizer assim, do Código de Processo Penal. Do ponto de vista de pessoal, Virgínia, você acha que está sendo justo ou injusto? Esse ponto eu prefiro não opinar, porque a minha visão é estritamente técnica, no sentido de que o Código de Processo Penal está sendo seguido, contraditório e ampla defesa está sendo garantida para todos os réus. Bom, agradecer a professora Virgínia Machado, professora de Direito Constitucional do Uniarnal, do Centro Universitário. Ela coloca para a gente essa visão técnica, vai caber a nós agora daqui para frente falar um pouquinho sobre os desdobramentos políticos e a visão do cidadão, porque dois lados, e infelizmente o Brasil está dividido nesses dois lados, os dois lados avaliam cada qual a sua maneira. E a gente vai ter que começar a discutir um pouco sobre isso. Professora, muito obrigado pela sua participação. Prazer ter conversado com você aqui no 98 Talks. Eu que agradeço pela oportunidade, estou sempre à disposição. Um grande abraço a todos.